Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Tudo na paz? Vamos ficar de pé. Glória a Deus porque você está aqui nessa noite chuvosa, convidada pelo Espírito Santo de Deus para se colocar na presença daquele que é digno de honra, louvor e glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha para o seu irmão aí, dê as boas-vindas para ele, para a pessoa que está atrás de você. Se puder, dê um abraço, cumprimente. Profetiza sobre a vida dele nessa noite com uma palavra de bênção, de restauração, de vida, de mudança de destino. Amém? Glória a Deus, aleluia. Coloca para nós Mateus 17, por favor. Bem mineirice, por favor. Esse é o ano da presença e eu creio que aqueles que são convidados, aqueles que são obedientes ao chamado, vai receber do Senhor uma porção dobrada, amém? Glória a Deus. Lá diz assim, Mateus, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, e um para Moisés, e um para Elias. Amém? Muitas vezes nós estamos na presença sem saber qual é o propósito. Nós estamos na presença do Senhor sem saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós devemos, buscar como nunca esse objetivo do chamado de Deus para as nossas vidas. Porque se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, Ele tem algo especial para cada um de nós. Lá no trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, na sua parentela, para os seus vizinhos. Amém? Aqui está Pedro, afoito como sempre. Ele estava na presença sem saber o que estava acontecendo, tratando os profetas como se estivesse com eles em carne, pessoalmente. Mas depois ele foi entender que não era nada daquilo que ele estava vendo. E muitas vezes Deus traz a nós uma palavra, muitas vezes Deus traz uma pessoa até nós para trazer uma palavra, para ministrar sobre as nossas vidas, e nós não entendemos o sentido daquela ministração. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar com zelos as melhores coisas, os melhores dons, a presença, o Espírito, para que cada dia nós possamos ser melhor. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, bom estarmos aqui na Tua presença. Nós viemos, Senhor, não para construir tabernáculos, mas nos entregar como pessoas vivas na Tua presença, Pai. Aqueles que Te buscam, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Pessoas que veio até a Ti, Senhor, para se render diante do Deus Todo-Poderoso, para saber qual é o sentido da Tua palavra, para ser cheio do Teu Espírito, para sair transformado, Pai. Nós queremos, ó Deus, viver o ano da presença, Senhor.
buscando incessantemente, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, o Teu agir. Nós não queremos, ó Deus, andar como temos andado até aqui, Senhor. Nós queremos oferecer a Ti louvores, adoração, o nosso sacrifício de amor, nos render diante de Ti, trancar a porta do nosso quarto, Senhor, e ter um momento particular com o Senhor, disposto a sair de lá com aquilo que buscamos, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor nos escolheu, nos chamou, o Senhor está indo adiante, abrindo, Senhor, toda a porta, quebrando toda a cadeia, abrindo, Senhor, toda a prisão, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incomodou nessa noite a sairmos dos nossos lares para estarmos aqui, Senhor, oferecer a Ti o nosso sacrifício de amor, Pai. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui, Senhor, um renovo sobrenatural nessa noite, Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que busca, acha, aquele que bate, o Senhor abre as portas. E nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, buscando a Tua face, Pai. Para que o Senhor mova as águas, Senhor, e aconteça aquilo que nós nunca vimos até aqui, Pai. Nós cremos que as Suas promessas vão se cumprir no nosso meio, Pai. Nós cremos, ó Deus, que cada vida aqui, Senhor, será impactada pela presença do Teu Espírito, Pai. Tocada no mais profundo pelo poder da Tua palavra, Senhor. E nós sairemos, ó Deus, adiante, porque sabemos que, querendo o Senhor operar, nada e ninguém vai impedir, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas vidas que o Senhor tem colocado no Teu altar, Pai. É um tempo de quebrantamento, é um tempo, Senhor, de agir, é um tempo, Senhor, de renovo, é um tempo do Teu chamado para nós estarmos aqui servindo ao Senhor, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu, Pai, para Te adorar, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como nós nos apaixonarmos por essa presença tão maravilhosa. Eu gostaria de te convidar nesta noite a fechar os teus olhos. Nós sabemos que esse ano é o ano da presença, e eu tenho lido bastante a palavra de Deus, e uma coisa que eu li hoje é que o Senhor sempre na palavra a gente vê a vontade dele de ter o seu povo perto, de ter a presença do seu povo perto dele. Mas mesmo assim, diante de tanto medo, aquelas pessoas que foram salvas do Egito muitas das vezes disseram não a Deus. E mesmo assim, Deus foi até elas, habitou no meio delas, através do tabernáculo, e fez com que o povo estivesse perto dele. E hoje, o véu foi rasgado. Nós vivemos uma nova realidade de que essa presença está dentro de nós. Então que nesta noite nós possamos estar acessíveis a essa presença e pedir: Espírito Santo, acenda o fogo da chama no meu coração. Eu quero sair daqui totalmente cheio e transbordando de Ti. Que a Tua presença me consuma ao ponto de eu me apaixonar cada dia mais e não deixar de permanecer neste lugar de tanta presença, de tanta glória, de tanto amor. Oh Deus, aleluia. Então cante comigo nesta noite. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertence a Ti. Eu trouxe a lenha, Eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertence a Ti. acenda, Espírito Santo de Deus, nos nossos corações.
acenda um fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti, acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti, acenda o fogo em mim, mora em mim, Senhor. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, oh, ele permanecerá. O amor não falha, um amor que não falha. Onde a paz receba a paz do Espírito, é o melhor lugar, onde eu posso estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor. Hoje foi o melhor lugar que você escolheu. Estar diante da presença do Senhor, estar diante da cruz de Cristo, reconhecer a presença de Deus. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada, Senhor. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz.
Oh, Senhor, só o Senhor nos satisfaz. O Senhor é a motivação de estarmos aqui nessa noite. Por isso, Deus, nós queremos reconhecer que precisamos de Ti. O Senhor sabe como nós chegamos aqui nessa noite. O Senhor conhece os nossos corações aqui neste lugar. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, aquele que traz vida, sopre vida sobre nós. Venha tirar todo o cansaço físico, todo o peso espiritual que estava sobre nós. Nós declaramos que essa noite é a noite no qual nós teremos algo particular contigo, Senhor. Porque nada mais me satisfaz. A Tua presença é o que me basta. Não há lugar onde eu queira estar mais, a não ser diante da Tua presença. Aleluia. Aleluia. Você é casa de Deus. Hoje nós não precisamos oferecer cordeiros, sacrifícios para estarmos diante de Deus. Hoje nós somos o sacrifício. Hoje nós estamos aqui, nós sacrificamos tudo da nossa casa. Você deixou tudo para lá. Às vezes você deixou até seus familiares lá para estar aqui. Você deixou tudo para trás. O seu sacrifício já foi aceito. Mas saiba que mais do que o sacrifício é a entrega. Qual é o valor da entrega que você vai oferecer ao Senhor nessa noite? Será que você pode dar essa liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele sonde o seu coração? Será que hoje, assim como Davi, você pode permitir e dizer: Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se ainda há algum caminho mau, porque eu não posso ficar distante de Ti. Que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, porque Ele já está aqui. Então feche os teus olhos, não se distraia. Não se distraia com nada à sua volta, mas deixa com que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Ele está aqui nessa noite. Eu não tenho nada a oferecer, mas a presença do Senhor quer fazer algo pleno dentro de você. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, oh Deus. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Será que você pode dar essa liberdade para o Espírito Santo nessa noite? Então permita que Ele tire realmente as coisas do lugar. Faça uma faxina interna em você, para que você saia daqui totalmente preparado para o propósito que Ele tem para a sua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Venha mudar, Senhor. Eu sei que pode ser desconfortável, mas no final dá certo. As coisas vão estar no seu devido lugar. E essa é a nossa esperança. A esperança é quem não morre. Porque eu sou casa de Deus. E o teu perdão é completo. Aleluia! O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Profetiza nessa noite. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara. Seja curado. Seja restaurado. Oh, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara. Oh, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. O teu perdão, o teu perdão é completo. Profetiza. O perdão é completo. Ele sara. Sara, Senhor. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão, ele sara. Oh, ele sara. Declare com toda a sua fé. O teu perdão é completo. Diga nessa noite. Profetiza sobre a sua vida. Ele tem cura para o seu coração. Oh, o teu perdão. Ele te perdoa. Ele te chama. Vinde como estás. Eu tenho cura para você. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara. Oh, sara nossa alma. Refrigera nossa alma, Senhor. Sara nossa alma. Toca o nosso coração. Renovamos a nossa mente. Renovamos a nossa mente. Reconhecendo o seu perdão, Senhor. Reconhecendo o seu perdão.
o seu perdão acessível a nós. Não há espaço para a culpa. Não há espaço para a culpa. Eu sou casa de Deus. Eu sou amado do Pai. Eu sou amado do Pai. Eu sou casa do Pai. Feche os teus olhos onde você está. Nos revista com seu amor, Pai. Nos revista com a sua graça, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Se é isso que você precisa nessa noite, se lança aos braços de Deus. Em teus braços eu preciso de ti, Senhor, do teu colo, do teu amor. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu retorno a ti.
recaia em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, Deus, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, achei, Senhor, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que Ele te guarda, porque Ele te ama. Por isso nós dizemos, Senhor, que em teus braços é o meu descanso. 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 Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de fluir em nosso meio nesta noite. Que a tua graça, que a tua bondade, que o teu poder se manifeste aqui, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja e assim será. Amém? Dá um abraço a quem está perto de você, pode sentar, abençoado e abençoada. Eu quero registrar aqui a presença do meu querido amigo e companheiro de caminhada, o pastor Davi de Atibaia. Como é o nome da igreja, pastor? Assembleia Ressurreição. Eu vou estar pregando lá, qualquer dia desses, não é? E é Sérgio? Marcelo. Esteve aqui em 2018, junto com o pastor Davi. E a esposa, né? Que alegria recebê-los. E que alegria receber todos vocês aqui. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém? Queridos, nós estamos aprendendo nas sextas-feiras um pouco mais sobre libertação. E não dá para aprender sobre libertação sem você entender que é um intercessor. Alguém que foi chamado por Deus para orar por alguém. E quando nós falamos de tipos de oração, nós precisamos entender que intercessão é um dos tipos de oração. Por exemplo, o primeiro tipo de oração é o tipo de oração que eu dedico a Deus. Ação de graças, louvor e adoração. A Bíblia diz o quê? Entrarei na presença do Senhor com gratidão. Ação de graças, louvor e adoração. Eu agradeço a Deus pelo que Ele faz, presente. Eu louvo a Deus pelo que Ele fez, passado. E eu adoro a Deus pelo que Ele é. Um outro tipo de oração é o tipo de oração onde eu faço os meus pedidos. Então entra petição, consagração, dedicação e entrega quando eu não sei a vontade de Deus. O outro tipo de oração, qual é? Intercessão. Você se coloca no lugar de outra pessoa e pleiteia a sua causa como se fosse sua própria. Um outro tipo de oração que é muito importante, e nós vamos falar sobre ela um pouco esta noite, é a oração no Espírito Santo. Oração em línguas. Antônio Ferreira de Almeida, ele não entendia a respeito, é Antônio Ferreira de Almeida mesmo?
Acho que é, né? João Ferreira de Almeida, obrigado. Não posso ensinar errado vocês. João Ferreira de Almeida, obrigado, pastor. Assistência dos universitários. Depois do Covid, a gente tem um desconto. Aí, na tradução do João Ferreira de Almeida, ele é um católico convertido, né? De certa forma, ele não entendia bem sobre o assunto. Então, ele coloca língua desconhecida, não é? Então, é muito importante o orar em línguas, no Espírito Santo. Há um outro tipo de oração, muito importante, principalmente para nós pentecostais, que é o que a gente chama de batalha espiritual. Oração nós dirigimos a Deus, mas o comando, a ordem, nós exigimos do diabo e dos seus demônios. Então, quando nós estamos cheios de autoridade, poder e fé, nós podemos sim entrar na arena de oração, fazer batalha espiritual e repreender o inimigo que muitas vezes se levanta contra as nossas vidas. Eu conto sempre uma passagem que o Norman Reis contava a respeito de um dia que o seu telefone tocou de madrugada. Era uma mãe desesperada. O filho tinha sido preso. E ela então pediu para o pastor acompanhá-los até a delegacia. No caminho, ela disse: pastor, eu não entendo. Meu filho cresceu na igreja e a vida inteira ele sempre ouviu falar de Deus. E o Norman Reis, usado pelo Espírito Santo, disse: esse foi o problema. Ele nunca ouviu falar do diabo, das suas astutas ciladas. Então, nós precisamos compreender que nós temos autoridade, poder e fé para lutar contra as forças das trevas em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto é você entender que para ser um libertador, você precisa ser um intercessor. Precisa ser uma pessoa de oração. Precisa compreender os tipos de oração para você poder funcionar no reino espiritual. Por quê? Cada tipo de oração, ela tem os seus princípios. Imagina só jogar futebol com as regras do basquete, não vai funcionar. Imagine jogar voleibol com as regras do ping-pong, não vai funcionar. Então você precisa compreender o que a Bíblia fala a respeito de cada tipo de oração, para você fluir no invisível, no sobrenatural, no espiritual, com unção, com poder. O problema do crente é que ele ora, mas ele não assume este lugar. Por exemplo, ele se identifica como crente, cristão e evangélico, mas ele não entende que ele foi chamado para ser filho e filha. Então, nós negligenciamos a nossa paternidade, esta identidade, e ela é muito importante para você ter acessos, porque tudo que você for fazer no reino espiritual, você não depende só das suas orações, jejuns, conhecimento de Bíblia. Você precisa, acima de tudo, de um relacionamento íntimo, particular, pessoal, estreito e profundo com o Senhor, através de uma revelação que só pode vir com uma busca, com uma entrega, com um sacrifício. O que Jesus fez foi de graça, mas não foi barato, custou a vida dele. Então nós precisamos compreender que Deus precisa que eu e você flua no reino espiritual. E o nosso problema é que nós andamos no natural. Isso é um processo, e você já está inserido neste processo. Não importa a sua altura, não importa o seu peso,
não importa a sua cutis, a cor da sua pele, não importa se você é alto ou se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é preto, se você é amarelo. Não importa a sua escolaridade, não importa a sua situação financeira. Preste atenção. Deus está à procura dos improváveis. Quando Ele chama para o ministério, Ele chama adolescentes improváveis e treina. O segredo é você ser treinado, capacitado, habilitado, preparado para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E os crentes de hoje não sabem orar, não confiam na sua própria oração, porque eles não foram encorajados a buscar esse poder de Deus que está à disposição da igreja. Então, quando você se vê em um determinado desafio, você desespera. E o desespero nada mais é do que um sentimento natural que precisa ser subjugado à palavra de Deus, à nossa fé. Nós vamos sim passar por privações, como disse a palavra. Mas Jesus disse: "Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Então, eu preciso olhar para o exemplo de Cristo e crer que eu vou vencer também. Não como Deus, porque Jesus não venceu como Deus, Ele venceu como homem cheio do Espírito Santo. É interessante analisar que quando Ele vai para o deserto, diz a Bíblia, que Ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, cheio do Espírito Santo de Deus. O problema da igreja, de cada um dos filhos de Deus, das filhas de Deus, é que nós não nos enchemos com o Espírito Santo de Deus. E eu quero falar sobre isso com vocês nesta noite. Entenda, fui chamado para o ministério. Eu não sabia direito o que Deus tinha para a minha vida. Este evangeliquez de púlpito, estas palavras que nós falamos, muitas vezes ela não é entendida por aqueles que chegam na igreja, que são novos. Então eu não imaginava o que era ministério, o que era chamado, o que era escolha, o que era ser separado, ungido. Eu não sabia. Mas Deus me dirigiu a beber em lugares que me encheram de fé e transformou a minha vida espiritual. Por exemplo, eu fui muito abençoado pelo ministério do pastor Dave Robertson. Ele morreu há pouco tempo. Ele era um pastor evangelista dos Estados Unidos. E o ministério dele era ministrar sobre andar no Espírito, falar em línguas. E eu era um dos conselheiros do seu ministério quando ele via para o Brasil, em São Paulo. Era simplesmente fantástico ver como é que Deus operava através do pastor Dave Robertson. Eu levei minha mãezinha está ali. Eu disse: quando ele ora, há uma manifestação de poder na igreja e as pessoas ganham dente de ouro. A minha mãe disse: eu só acredito vendo. A irmã Nina abriu a boca na frente da minha mãe. A boca dela encheu de ouro. Deus é estético, Ele não faz ouro na frente, era ouro atrás. A senhora se lembra disso? Atrás dos dentes. Encheu de ouro a boca da irmã Nina. Até pouco tempo eu tinha o contato dela. E não era uma pessoa, nem duas, nem três. Era multidão. Ele era usado em sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Você via muitas coisas acontecendo. Pessoas saindo das cadeiras de roda, jogando as muletas, bengalas. Pessoas sendo curadas de cegueira.
E a gente acha que este poder não está à disposição da igreja. O que não está à disposição de Deus somos nós, porque nós não queremos pagar o preço. A gente quer internet, a gente quer joguinho, a gente quer filme, a gente quer série, a gente quer dormir, a gente quer alimentar preguiça, indolência. A gente quer tudo, menos Deus. Aí a gente se queixa, porque não vê o poder de Deus nos outros. Presta atenção, você não tem que ver o poder de Deus nos outros, você tem que ver em você. Quantas pessoas você conhece que eu não conheço, quantos lugares que você está, que eu nunca vou passar, ou nunca vou estar, onde você pode ser um instrumento de Deus para alcançar uma vida ali. E você pode orar e interceder por aquela pessoa, e Deus pode alcançar aquela pessoa naquele lugar. Eu morava no Matadouro, senti uma vontade de comer um chocolate, sensação de morango de madrugada, coisa de Deus. Só os gordinhos vão entender isso. Na época, o supermercado funcionava 24 horas por dia. Eu me levantei, coloquei uma roupa e fui. Quando eu passava nos corredores, eu encontrei um amigo que não via há muito tempo. Aí eu entendi que o problema não era o chocolate. Deus tinha um propósito comigo naquela noite. Aí eu disse para esse meu amigo: como é que você está? Ele falou: depressão profunda, estou pensando até em tirar minha própria vida. Eu falei: você sabia que Jesus morreu por você? Para que você não se mate, para que você tenha vida, e uma vida abundante, plena, completa, absoluta, abençoada. Você quer Jesus no seu coração? Ele falou: quero. As lágrimas já começavam a descer dos seus olhos, e eu fui orar por ele. Sabe o que ele fez? De madrugada, num corredor de supermercado, ele se ajoelha e coloca a minha mão na cabeça dele. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus se manifestou ali, porque ele se manifesta onde ele quer e faz do jeito que ele quer. Às vezes a gente quer ser muito cartesiano, muito certinho, e não dá. Deus fez uma obra naquele dia. Ele me abraçou, chorou, e ele disse: eu não sei o que aconteceu dentro de mim, mas eu estou sentindo que aquele vazio foi completado por alguma coisa. Eu disse: Jesus entrou dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque eu fiz profissão de fé com ele dentro do supermercado. Às vezes você quer orar por alguém e você não faz profissão de fé com ela. Você quer orar por cura. Primeiro a pessoa entrega a vida para Jesus, depois você ora por cura. O mais importante é a salvação dela, não é a cura. Eu, quando ia no hospital, sempre eu orava por cura. Até um dia que o Espírito Santo falou no meu coração que o mais importante era a salvação e não a cura. Tem pessoas que são curadas, tem pessoas que não são. E quando elas fecham os olhos aqui, elas vão abrir os olhos do outro lado com Jesus. Porque você foi um agente de Deus que abriu a porta do céu para ela. Então Deus quer te usar. E eu não sabia disso. Aí eu ouvi falar no batismo no Espírito Santo. Aí eu disse: eu quero ser batizado no Espírito Santo. E aquilo começou a consumir meu coração. E eu tinha aquele desejo que queimava, ardia, latejava dentro de mim. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas. Me diziam que o segredo era subir monte. Eu subia monte, descia monte, subia monte, descia monte, e nada.
Diziam para mim que eu tinha que ficar falando assim, aleluia, 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 glória, 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 glória. Eu parecia um peru e nada. Se me dissessem na época, o point da cidade era a praça, né? Que tinha que pendurar uma melancia no pescoço, dar uma volta na praça, plantar bananeira. Gente, eu queria fazer qualquer coisa para ter essa experiência com Deus. Mas não aconteceu. Um dia eu ligo a televisão da minha casa, em meados dos anos 80, e tinha uma mulher pregando, e eu senti que existia uma autoridade naquela mulher, e o programa dela passava todos os sábados às 7 horas da manhã, chamado Palavra da Fé. E eu me lembro um dia que a minha mãe tinha saído para entregar os salgados que ela vendia, e eu liguei a TV, estava assistindo a TV, e ela estava falando sobre batismo no Espírito Santo. Eu falei, como eu quero aprender sobre esse assunto. Aí, eu peguei meu caderno, como de costume, a caneta, e comecei a anotar tudo. No final, ela disse, agora se prepare para ser cheio do Espírito Santo. E quando ela disse, receba o Espírito Santo de Deus, amados, caderno para um lado, caneta para o outro lado, eu caí de joelho e comecei a orar em línguas. Corre balabachurianda lanaiasa, oh requei calamanaya chiquei costeri balabasu. Aí era 8 horas. 11 e pouquinho, minha mãe chegou e eu estava lá ajoelhado na sala da minha casa. Ela passou, ficou louco. Ela não entendia das coisas do Espírito. Aí, eu me compus, e eu comecei a orar baixinho. Eu só sei que eu cheguei no culto da noite para o meu pastor, e ele estava do meu lado, e eu, corre balabassuri candalanaya saharishiricalabasso. Ele falou, foi batizado em língua, né? Siriandalabassiriaias. Aí ele falou, está em dúvida, né? Se é você ou se é o Espírito Santo. Eu falei, Siricandalabaçu. Ele falou, é o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar. Quem começou a orar? Eles. E começaram a orar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem gente que começa com uma sílaba, uma palavra, uma frase. E tem gente que recebe variedade de línguas. Se você não tem variedade de línguas, peça variedade de línguas. Agora tem um propósito de ser cheio do Espírito Santo. Não é para um momento de emoção no culto, onde você se emociona e fica parecendo uma panela de pressão. Existe um propósito, e eu vou te falar que propósito é esse. Então eu me lembro que quando eu não era batizado no Espírito Santo, eu não via nada acontecendo no meu ministério de sobrenatural. Mas depois que eu fui cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que brotou em mim foi, Marcelo, coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Algo que não é humano, é algo que é de Deus. Porque, não parece, mas eu sou tímido. Eu sou tímido para fazer uma célula, porque o grupo é menor. Eu estou ali muito pertinho, olho no olho, tete a tete. Mas, o Espírito Santo, ele nos dá ousadia. Amém? O Espírito Santo nos dá ousadia. E o que você precisa é dessa ousadia, para poder fluir no Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que
tímidos não entrarão no reino de Deus, é porque nós temos não aquela timidez que é natural, mas é aquela timidez que nos impede de fluir em Deus. E você precisa querer fluir em Deus. Você precisa dizer: eu quero isso para a minha vida. Não é eu preciso disso. É para o reino de Deus. Então, primeira coisa que me aconteceu quando eu fui cheio do Espírito Santo: as minhas pregações não eram mais as mesmas. Elas eram ensopadas no óleo fresco. Eu pregava coisas assim tão simples, mas as pessoas eram tão visitadas. O que foi que aconteceu? Perseguição na igreja. O líder dos diáconos, por isso que a Bíblia diz: resistir aos diáconos e ele fugirá de vós. Não diz isso, diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um trocadilho dos diáconos só para fazer uma graça. Pode rir agora. Legal, tá bom. Então, o pastor conversou comigo e disse: Alberto, o diácono fulano de tal disse que se você pregar na igreja, eles vão sair da igreja. 23 diáconos vão sair da igreja. Se é comigo, eu renovo o diaconato. Porque todos têm que falar a mesma língua. Todos devem estar no mesmo espírito. Se eu vejo um irmão sendo usado por Deus, eu quero que ele seja ainda mais usado por Deus. E se ele é um exemplo para mim, eu quero seguir o exemplo dele. Se ele flui aonde eu não fluo, se ele faz o que eu não faço, eu quero crescer em Deus para fazer a vontade de Deus. Olha o que Jesus disse: vocês farão as mesmas coisas que eu, e maiores ainda, porque vou para o Pai. Então, nós vamos voar mais alto. Podemos voar mais alto. Depende muito de cada um. Então você não pode ficar apresentando para Deus limitações, bloqueios, impedimentos. Não tem desculpa. Deus quer te usar, mas eu não sei falar. Moisés, eu vou colocar o teu irmão Arão para ser sua boca. Não tem desculpa, dá para entender isso? Eu sou pesado de língua. Alguns dizem que Moisés era gago. Não sei. Mas não tem desculpa. Se você der uma desculpa, Deus vai dar uma solução para você. Algumas irmãs aí, se estão incomodadas com ar-condicionado, estou profetizando, com o ventilador, está desligado, né? Alguns sentem calor, outros sentem frio, não é? Se vocês quiserem ligar e ficar num lugarzinho onde as pessoas mais calorentas ficam, tudo bem, tá bom? Para não ficar chateadas, um liga, outro desliga, outro liga, não é? Então está tudo certo, deixa o Espírito Santo fluir e não deixa coisas assim pequenas tirar você da presença de Deus. Porque você sabia que o inimigo ele trabalha nesse sentido? Tem irmão que levanta toda hora para ir no banheiro, aí você fica atazanado. Tem irmão que se mexe toda hora, pastor, parece que tem pó de mico na cueca, te deixa perturbado. Ah, pastor, porque o irmão fica dormindo do meu lado. Eu falei, deixa o irmão dormir. Eu nunca vi um pai de amor repreender um filho que está cansado, que dorme no seu colo. Não é? Tem dia que até você dorme. Então a gente se irrita com tudo. É a criança que faz barulho, é a criança que anda, é a criança que faz bagunça. Então, ó, nada pode nos tirar da presença de Deus. Olha como vocês são. A pessoa levanta para ir no banheiro. Sabe como vocês fazem? Tira os olhos de mim e fica assim, ó. Segue ela até no banheiro.
E depois ela aparece lá, vai de novo. E quando é mulher, por exemplo, se passa uma mulher no meio da igreja, sabe como que as mulheres fazem? Escaneiam. Termina o culto, a mulher fala, você viu a roupa da fulana? Não. Não, ela está com um vestido verde florido. Você viu? Mudou o cabelo. Pintou. Mas eu acho que aquela cor não combinou com ela. Não, você viu? A sandália não combinava com o vestido. Você viu o tamanho do racho do vestido? Não. E o homem é louco de falar que viu. Não fala. Então, sabe, você tem que estar focado. Nada te tira da presença de Deus. Porque senão toda hora eu tenho que puxar você. Vamos voltar de novo. Vamos para o início. Por quê? Porque a gente se ira por qualquer coisa. Mas a gente está orando pelo ar-condicionado, ele vai chegar, amém? Essa semana eu já fiz um contato, não é? Mas beira aí os 45 mil, 50 mil reais. Para quem pagou 35 de iluminação, é fácil, não é? Diga, Deus vai me capacitar. Teve um irmão que veio falando, pastor, no culto de domingo tem muita gente, fica muito abafado, minha mulher passou mal. Eu falei, puxa, é mesmo, irmão. Ela traz um leque, fica se abanando, mas não resolve nada, o negócio é botar um ar-condicionado na igreja. Eu falei, legal, vamos pôr. Eu fiz o orçamento, fica X. Qual vai ser a sua contribuição? Ele falou, pensando bem, o ventilador está dando jeito, né, pastor? Deixa os ventiladores. Não tem jeito de comprar aquele maiorzão, grandão. Aí eu acho que resolve. Compra aquele orbital que põe no meio da igreja, que vira assim, que sopra todo mundo. Mas quando o ar-condicionado chegar, eu vou colocar no frio. Ninguém dorme no frio, sabia? Aí fica prestando atenção na palavra. Tremendo, a gente pensa que é no espírito, é de frio. E está tudo certo. Vamos lá, vamos voltar de novo. Estou muito feliz de ver o Pedro aqui de novo. A Lenice, que alegria. Amém. Amo vocês também. Muito bem, vamos lá. Então, primeira coisa que aconteceu quando eu fui batizado do Espírito Santo foi a perseguição. Aí eu falei com o pastor, já que eu não posso pregar na igreja, o senhor me autoriza a pregar na favela? Aí fui pregar no Jardim Colorado, que era lá perto do Posto de Monta. Meu ministério começou ali, amados. Aí eu tinha recebido uma profecia de São Paulo, da irmã Luzia. Eu lembro até hoje que ela falou do Enda Baixoui, que eu ia beber água em caneca enferrujada e também em taças de ouro. Aí eu estou lá na favela, sentado em cima de um cupinzeiro. Aí eu pedi para uma senhora um copo d'água. Ela pegou uma caneca de massa de tomate. Quando eu olho para o fundo da latinha de massa de tomate, o Enda Baixou e estava lá. O Ferrugem estava lá. Eu falei, glória a Deus. Amados, 35 anos de ministério, eu não sei o que é a taça de ouro até hoje. Vai chegar, né? Minha mãe disse que vai chegar. Aleluia. Então, mas sabe o que é a taça de ouro? Eu vou explicar para vocês. É a honra. E quando eu falo de honra, amados, eu sou tão honrado. Nós somos tão honrados. A nossa igreja é uma igreja que vive honra. É uma igreja que experimenta de honra. Não é? Hoje eu estava louvando a Deus com o pastor Everaldo por mais uma bênção grande na vida dele e na vida da Dirce. E a gente fica tão feliz de ver os filhos de Deus sendo abençoados. Agora, o que abre caminho é o coração. Sem coração, a gente não vai ver a bênção de Deus se manifestando. Amém? Aí comecei a pregar lá naquela favela. Aí um dia eu estou lá num barraco e eu recebo uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria fala do futuro. Conhecimento é do presente. Aí eu disse para a senhora que estava lá e para a família dela, falei, olha, Deus está me falando que vai livrar a senhora da morte essa semana. Um olhou para a cara do outro e falou, nem sai de casa, coitada. Eu falei, oh Deus, será que eu dei tiro no pé? Será que joguei água fora da bacia? Mas eu tive essa inspiração, eu falei. E depois a gente sai assim, cumpre Senhor, cumpre Senhor, cumpre Senhor.
Como se Deus tivesse compromisso com a gente, né? É a gente que tem que ter compromisso com Ele. Aí quando eu cheguei lá na favela, na outra semana, fui recebido por uma comitiva. Todo mundo me levando para o barraco da senhorinha lá. Eu falei, o que aconteceu? Não, você vai ouvir lá. O que aconteceu? Não, espera. Mas o que está acontecendo? Né? Eu falei, meu Deus, será que o tribunal do crime está me punindo aqui? Eu nem sabia para onde eu estava sendo puxado. Aí quando entramos no barraquinho da senhora, eu me lembro que era um cômodo grande, um cheiro de mofo, muito forte, coisinhas velhas, uma cama no canto, e ela estava lá, com o peito tudo enfaixado. Eu falei, o que aconteceu com a senhora? Ela falou, você não sabe, meu filho, teve uma briga aqui essa semana, o meu genro pegou o revólver para matar minha filha, eu entrei na frente, ele deu um tiro que atravessou meu peito. Não pegou de frente, atravessou o peito dela. Aí aquele povo ficou mais crente. Eu falei, valeu, hein, Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aí você dá assim uma... Falar, hoje a pregação vai ser boa. Aí teve um outro dia, eu visitava barraco por barraco para dizer que eu ia estar pregando lá no lugar. E eu entrei num barraco e era um senhor ateu. Ele falou, não acredito em Deus. Não acredito em nada. Eu acredito em mim mesmo, no meu trabalho. Se eu não conquistar, ninguém coloca nada na minha mesa. Aí eu disse para ele, eu queria convidar o senhor para estar com a gente lá em cima. A gente vai fazer um culto a Deus. Ele falou, eu não vou. Eu falei, olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus me trouxe aqui para entregar essa palavra para o Senhor. Eu sei que Deus quer fazer algo na sua casa, na vida da sua esposa, dos seus filhos, na vida do Senhor. Custa o Senhor subir e ficar uns minutos lá? Ele falou, não, da minha casa eu não saio, da minha casa ninguém me tira. Não vou, não quero saber. Falei, pode ser a última chance que Deus está te dando de salvação. Jesus está batendo a porta, deixa ele entrar. Não quero saber de nada, pode sair da minha casa. Antes de terminar meu culto naquele dia, subiram lá, correndo. Irmão, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Falou, sabe aquele senhor que você foi lá e que você convidou ele para vir no culto? Eu falei, sei. Falou, morreu. Aí o povo ficou mais crente naquele lugar. O meu púlpito era um fogão velho. E eu colocava assim um tapume de madeirite em cima. Eu tinha que ficar me equilibrando, porque aquele negócio virava fácil. Então imagina só. Olha como Deus se move, olha como Deus faz. E eu quero te falar que Deus também vai se mover na tua vida e Deus vai fazer através de você. Por que até hoje você nunca orou para ninguém, nunca pregou para ninguém? Nunca levou ninguém a Cristo? Não importa a doença que a pessoa tenha, o que ela esteja passando, você tem que pregar para ela. Levar Jesus para ela. Aí, aqueles irmãos começaram a se reunir lá, e tinha um moço chamado Eduardo, e ele tinha uma legião de demônios. Legião fala de 6.000 demônios. Por quê, pastor? Uma legião do exército romano era cerca de 6.000 homens. Aí a gente estava lá pregando, e vinha o Eduardo correndo, e dava uma testada no barraco. O barraco fazia assim, gente. E tinha um prego enferrujado desse tamanho para fora. Se ele desse uma testada ali, ele morria na hora. Amados, eu estava pregando, ele pegava uma sarjeta que parecia assim um isopor e levantava para jogar em mim.
Aí eu dizia, está amarrado, ele caía para trás, ainda bem que a pedra não caía na cabeça dele. Eu lembro que um dia eu estava com um pastor amigo, e um irmão uma pessoa se jogou no meu pé e disse, eu quero esse Jesus. E começou a chorar, e eu arrastando a perna, eu fiquei sem jeito, porque não é algo que a gente está acostumado. Eu falei, ora por ele, faz profissão de fé com ele. Amados, o que eu quero te falar é que Deus vai começar a se mover na tua vida poderosamente. A gente geralmente chega na presença de Deus dizendo assim, eu tenho fome, me dá pão, eu tenho sede, me dá água. Aí Jesus olha para você e diz assim, você é importante para mim, te prepara, porque eu vou te usar, eu vou te levar para lugares que você nem imagina. A tua vida vai ser um testemunho vivo para muitas pessoas. Entendeu, tia? Só que a gente não quer, né? Porque para a gente ser usado tem que estar limpo, tem que estar puro, tem que estar santo. Tem que orar, né? Tem que jejuar, tem que ler Bíblia. Tem que buscar esse revestimento de poder. E a gente pensa que vem assim, ó, do nada. Você tem que se colocar brecho. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Até aqui. Procurai com zelo os dons espirituais. Olha o versículo 12, o que fala. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Às vezes a gente quer o dom do Espírito, para a gente se promover, para a gente mostrar para os outros o quanto nós somos bons, espirituais, santos, intocáveis. Porque nós temos visto de homens de Deus caindo, homens de Deus assim com um ministério poderoso no Brasil, por conta do orgulho. Porque chega uma hora que eu acredito que eles pensam até que não dependem mais de Deus. Imagina só que Jimmy Swaggart, um dos maiores evangelistas que nós tivemos na terra, de certa forma até contemporâneo, porque eu, quando era criança, eu assistia Jimmy Swaggart na TV direto. Minha mãe colocava aos sábados para a família inteira assistir. Um dia ele chega e vê o estádio cheio e muita gente para fora. Tinha mais gente fora do que dentro. Aí Jimmy Swaggart disse: Deus precisa de mim. E essa declaração trouxe a queda de Jimmy Swaggart. Caiu num escândalo terrível. Preste atenção. Deus não precisa de você. Ele conta com você. Ele te chamou para ser discípulo. E sabe o que é um discípulo? É aquele que faz o que ele faz. O que Jesus fazia. Então a Bíblia diz, em outra tradução, buscai com zelo os melhores dons. E precisamos compreender que não é para nossa edificação pessoal, é para edificação da igreja, do reino de Deus. Vamos lá. Vamos falar um pouco de Paulo. Quem foi Paulo? Um perseguidor da igreja. O inimigo da igreja.
Mas Deus não podia usar Pedro, porque Pedro estava com o coração fechado. Ele achava que Jesus tinha vindo só para os judeus. E Deus precisava de alguém convertido, com uma experiência poderosa, que depois também foi chamado de apóstolo, sendo os critérios de um apostolado ser testemunha ocular do início ao final do ministério de Cristo, de ter andado com Ele, de ter sido usado poderosamente nas mãos de Deus, através deste ministério. Mas com Paulo foi diferente. Ele está em outro grupo de apóstolo, mas ele é apóstolo. Imagina só que ele era um perseguidor da igreja, fazia parte de um pelotão especial, ele perseguia os cristãos, ele torturava, ele prendia e os matava, ou permitia que fossem mortos. Até um dia, que ele estava indo para Damasco, e ele caiu do cavalo. O cavalo empina, ele ouve uma voz, e ele começa a conversar com alguém. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus podia dizer assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Saulo, Saulo, por que você persegue os crentes? Mas ele disse: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Porque quem persegue os crentes, quem persegue a igreja, persegue o próprio Jesus. Duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Não queira medir força comigo, Paulo. Aí ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece que Jesus era Senhor. Sabe como ele chamava os crentes? De seita. Mas agora ele chama Jesus de Senhor. Ele fica 3 dias e 3 noites cego. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa precisa ficar cega por fora, para enxergar dentro de si. 3 dias, ele não comeu e não bebeu. Aí Deus fala com o diácono da igreja. Marcelo, Deus fala com o diácono da igreja. Um homem simples. Um homem de Deus. Um homem cheio do Espírito. E diz: vai lá orar para Paulo. Ele falou: para quem? Paulo? De Tarso? Perseguidor da igreja? Não é Jesus falando comigo não, está amarrado. Queima, tosta, frita, cozinha, assa, em nome de Jesus. Jesus dá um endereço, ele fala como era a casa, da rua, o número, o bairro. Vai lá e ora por Paulo. Você imagina o que é um diácono, colocando a mão na cabeça de um futuro apóstolo, e orando por ele. As escamas caíram dos seus olhos e ele passou a ver. E diz a Bíblia que naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo. Eu acredito que naquele momento ele começou a orar em línguas. Por que você fala isso, pastor? Porque tinha alguma coisa de sobrenatural na vida de Paulo. Porque ele escreveu 13 livros da Bíblia, 1/3 da Bíblia, sem contar o livro de Hebreus, porque se discute a autoria deste livro. Ele escreveu 13 livros. Olha as revelações que Paulo teve. E sabe o que Paulo fala? Ele diz assim, ainda em 1 Coríntios 14, versículo 5: eu quero que todos vós faleis em línguas. Diga comigo, todos, inclusive eu. Olha o versículo 18 que Paulo fala: dou graças
ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês juntos. E nós não oramos em línguas. Eu recebi um telefonema essa semana, uma mensagem, na verdade, de uma pessoa próxima dizendo: pastor, esta coisa de orar no Espírito Santo revolucionou minha vida, revolucionou a minha empresa. Tudo que eu estou conquistando é porque eu aprendi e estou praticando esse princípio que o Senhor ensinou. A questão é que nós ouvimos muitas vezes. Esta não é a primeira vez que você ouve sobre o que nós estamos falando. Só que tem crente que gosta de viver teoria. Diga comigo, teoria. Sabe o que é teoria? Vou explicar para você. Quando você tiver fome, você pega um menu, um cardápio, e fica olhando lá as comidas. E aí, pastor? Não, está tudo certo, legal. Você vai se contentar com a teoria, o menu, o cardápio. Não, pastor, eu quero comida de verdade. Ah, tá, então você quer a prática. É isso que o crente faz, ele fica com o menu, o cardápio na mão, e ele não vê e não faz o que precisa ser feito. Contei para vocês já, vou falar rapidamente. De um culto que me marcou, foi um culto de sexta-feira, pouca gente, na Avenida Santa Isabel, Vila Aparecida. Tinha um senhorzinho que assistia os nossos cultos, tirava o seu chapéu, colocava na cadeira do lado, e ouvia atentamente aquilo que era pregado. E um dia, eu falei sobre autoridade, sobre poder e sobre unção, para orar pelos enfermos. Isso na sexta-feira. No sábado, esse irmão foi visitar o compadre, que morava numa região próxima. Desceu de ônibus, andou um pedaço a pé, e chegou lá na casa do compadre, de cama, por conta de um derrame há muitos anos. Ele estava todo encarangado, atrofiado, torto, com a boca torta, com dificuldade de falar. Ele diz: tudo bem, compadre? Eu vim hoje trazer uma palavra de cura para você que eu aprendi na igreja ontem. Senta aí, compadre, se apruma aí. Aí ele se ajeitou, a mulher ajudou ele a se arrumar. Ele falou: eu vim dizer para você que Jesus tem poder de te levantar dessa cama e curar você. Você acredita, compadre? Eu vou orar por você hoje. Eu não sei orar bem, mas eu vou orar do meu jeito. O pastor falou que vai funcionar, eu acredito. Aí ele falou: antes eu quero perguntar se você quer receber no seu coração Jesus como seu Salvador. Jesus, ele não consegue falar direito, mas eu acredito que ele está entregando a vida para o Senhor. Então, cura ele em nome de Jesus. Levanta aí, compadre. Ele ajudou o compadre, ele falou que colocar o tênis, que era um conga azul, marinho, cortado com a gilete do lado por causa da joanete do velho. Ele falou: levanta aí, compadre. E ele fez igual eu fiz no culto. Anda aí, compadre. O compadre não conseguia andar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Anda aí, compadre, em nome de Jesus. Diga: eu estou com... E andava para lá, andava para cá, andava para lá, andava para cá. Daqui a pouco ele viu que o compadre estava se soltando. Aí deu uma animada, ele começou a orar. E o compadre começou a olhar, ele sentindo algo na mão, a mão formigando, a mão tremendo. Daqui a pouco, o compadre cai no chão. Ele falou: será que é demônio? Eu não aprendi a expulsar demônio. Mas será que é demônio? Aí a mulher dele: o que está acontecendo? Ele falou: é Deus fazendo a obra. Deixa ele aí quietinho no chão. Daqui a pouco,
ele levanta, coloca a mão no chão, que ele não mexia, e fala perfeitamente: me ajuda aqui, compadre. E levantou ele do chão curado. Isso ele me contou em lágrimas, chorando. Aí eu pergunto: quantas vezes você me ouviu falando isso e você não ora por ninguém? Quantas vezes você me viu pregando isso e você não prega para ninguém? Quantas vezes você vai precisar ouvir mais? Porque você não tem ação, não tem iniciativa. Você precisa compreender que Deus quer te usar. E que Deus vai te usar. Existe uma unção preparada para nós. Mas a gente quer unção, sabe para quê? Trocar de casa, carro, conta no azul, prosperar, ter uma vida financeira estável. Pastor, é pecado? Não. Só quando você coloca isso em primeiro lugar. Porque Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Preciso buscar primeiro o reino. Quem busca o reino, busca o dono do reino. A sua justiça, quem busca a justiça de Deus, procura a palavra, porque a palavra revela a justiça de Deus. E diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que está listado ali é casa, comida e roupa. Não estejais preocupados com coisa alguma. Quando a gente se preocupa, a gente peca. Por quê? Porque a gente não confia. A gente não crê que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. E é interessante, eu conversava hoje isso com o Everaldo. Deus leva ele para uma outra cidade. Ele foi com uma finalidade. E lá Deus muda tudo para cumprir o seu propósito e para fazer a vontade de Deus que já estava preparada para o irmão. Amados, é de arrepiar. A gente compartilha junto, enche os olhos de lágrimas, a gente arrepia. Mas por que muitos crentes não vivenciam isso? Por que muitos crentes continuam nadando na beira, sujando os pés de barro, de lama, mas não entende que existe uma imensidão de água para ele nadar de braçada na sua frente? Então Paulo diz: eu oro em línguas mais do que todos vocês juntos. Não se trata de glossolalia, não se trata de outro idioma, como alguns defendem, porque dizem que Paulo era poliglota. Não se trata disso. Se trata de um revestimento de poder. Imagina só, Jesus diz: não se ausentem de Jerusalém até serem revestidos de poder, serem cheios da unção. João Batista batizou batizou nas águas, vocês serão batizados no fogo. E eles permaneciam no cenáculo orando dia e noite e dia, até que no dia de Pentecostes, no dia da colheita, olha só, é profético, primeiro se planta para depois colher. Então no dia de Pentecostes, na festa da colheita, o Espírito Santo desceu, um vento veemente, soprou naquele lugar, tremeu aquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Preste atenção, tem gente que pensa: para eu ser cheio do Espírito Santo eu preciso ser perfeito. Não, você não precisa ser perfeito, você precisa simplesmente querer, desejar abundantemente, ardentemente. Impedimentos para uma pessoa ser batizada no Espírito Santo: o pecado. Como é que eu faço, pastor, com relação ao pecado? Pede perdão a Deus. E na hora que você é perdoado, nesta mesma hora, você já pode ser cheio do Espírito Santo, se o arrependimento foi sincero.
Eu lembro de um irmão, a igreja estava lotada, umas 300 e poucas pessoas na igreja. O irmão foi expulsar um demônio, o demônio jogou o pecado dele na cara dele, gritando, e todo mundo parou para ouvir. Falei, e agora? Aí o irmão falou, pastor, estou envergonhado, não sei o que eu faço. Eu falei, ajoelha e pede perdão a Deus, sinceramente. Eu falei, espera aí, demônio, ele está fazendo o que precisa ser feito. Ajoelhou, pediu perdão a Deus. Eu falei, de coração, é de coração. Eu falei, então pode expulsar o demônio. Ele falou, mas o demônio acabou de falar, pastor, que não vai sair. Faz o teste. Falou, demônio, você vai embora agora. Sabe o que o demônio falou? Agora eu tenho que ir. Ele te perdoou. Deus não diz assim, hoje eu não vou te perdoar porque eu não tive um bom dia. Hoje eu não vou te perdoar porque eu conheço bem você. Daqui a pouco você vai estar pecando de novo. Então, não quero perder tempo com isso. Deus é um Pai amoroso. E a tua comunhão não pode estar quebrada com Deus. A pior coisa é a gente estar fazendo ministério com a nossa comunhão quebrada. Porque Deus conhece o nosso coração. E com comunhão quebrada, você não prospera, você não tem saúde, você não tem alegria, você não é feliz. Vai ter sempre aquele vazio existencial dentro de você. Então, olha só. Aí, você precisa entender que existem 5 tipos de línguas no Espírito Santo. Diga comigo. Quantos tipos? Vamos lá. Línguas para edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Edificação, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Diz assim: porque o que fala em língua desconhecida, olha João Ferreira de Almeida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende em espírito, fala mistérios. Olha o 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, até aí. Então, primeiro tipo de línguas, diga comigo, edificação. Eu me edifico. Olha o que diz em Judas 1:20, projeta para nós, Judas 1:20. Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como que eu construo a minha fé? Orando no Espírito Santo. Jesus no Getsemane estabeleceu um princípio para nós. Nem uma hora podeis orar comigo. Eu vou te falar do meu testemunho. Eu já fui muito ansioso, vivia muito preocupado, era extremamente inseguro, tinha lá as minhas questões pessoais, traumas, complexos, tormentos, crises de identidade. Como é que eu fui tratado aí? Deus me restaurou através da palavra e da oração no Espírito Santo. O que você precisa fazer? Orar no Espírito Santo. Cronometra. Começa orando 15 minutos em línguas, depois meia hora em línguas, depois 45 minutos em línguas, e depois 1 hora em línguas. Aí você vai perceber que aquela ansiedade vai sumir. Aquela preocupação vai sumir. Aquela insegurança vai sumir. E os seus traumas, complexos, tormentos e crises de identidade vão ser curados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então note, a palavra diz o quê? Que não tem interpretação. Ninguém entende. Eu falo mistérios de Deus. Corre que calaba shuri anda labassá. 1 hora no Espírito Santo. Aí você vai ver a diferença que vai acontecer com você. A unção que vai se manifestar na sua vida é através da sua vida. Nós precisamos buscar. A Bíblia nos diz, buscai com zelo os melhores dons.
Eu tenho que buscar, eu tenho que me colocar brecha, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que dizer não para o mundo, eu tenho que dizer não para o diabo, eu tenho que dizer não para o pecado, eu tenho que dizer não para a carne. Eu preciso me encher, correquei, calabaçu. Não tem interpretação, não tem tradução. Eu falo mistérios de Deus, porque eu não sei orar como convém, mas o Espírito que está em mim ora de verdade. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Coloca aí versículo 29, Romanos 8, 29. É, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem tem fraquezas aqui reconhece que tem, diga amém. Então o Espírito Santo, ele me ajuda nas minhas fraquezas, porque não sabemos o que pedir, como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabia que o Espírito Santo pode interceder por você? Quando eu estou orando em línguas, preste atenção. Você está orando pedindo um carro para Deus. Senhor, eu quero um carro. Aí vai orar em línguas. Eu vou orar à vontade de Deus. Correquei calabashuri anda lá nassa. Sabe que você está orando no Espírito Santo? O Espírito Santo conhece teu coração, conhece a tua vida, ele sabe por que esse carro não chegou. Aí você está orando em línguas, no Espírito Santo, mistério, e o que você está orando no Espírito Santo quer dizer o seguinte: eu vou parar de brigar com a minha esposa, eu vou parar de me desentender com ela. Não, mas eu quero um carro, preste atenção. Nós estamos orando agora 100% à vontade de Deus. Eu quero prosperidade, Senhor. Aí o Espírito Santo vai orar através de você no Espírito Santo, usando sua boca. Faz ele dizimista, Senhor. Faz ele fiel, Senhor. Faz ele honrar o teu nome, entregando o seu dízimo e a sua oferta. Então você precisa entender que muitas vezes você vai orar aquilo que você não ora em português. E é interessante isso. Olha o que diz a palavra em 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, ou orar no Espírito Santo, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. Ou seja, eu não estou orando com a minha alma, com o meu raciocínio, intelecto, razão. Eu estou orando com o meu espírito. E o meu espírito ora bem. Então é importante que você entenda isso. Línguas para edificação vai me edificar. E às vezes a gente vê alguém orando na igreja, pastor, no Espírito Santo, e ela está lá, oricanda labassuriandas. Ela não está orando em línguas para edificação, ela está orando ela está intercedendo. Deus me usa para interceder, mas quando eu estou orando em línguas para edificação, eu estou orando em línguas para edificação. E tem gente que começa a orar em línguas para edificação e se perde. Daqui a pouco ele está orando em intercessão. Porque tem gente que tem esse chamado, é intercessor. É intercessor. Então, línguas para edificação, eu preciso orar para ser edificado na vontade e no propósito de Deus. Aí você vai ver que Deus vai te usar, Deus vai se mover, Deus vai te revestir de autoridade, de fé, de poder, de unção. Mas você tem que entender esse princípio. Você precisa desse batismo. Você precisa buscar, querer,
Então eu disse que um dos empecilhos para não ser batizado era o pecado. Aí já resolvemos o pecado, pediu perdão com sinceridade, pode ser batizado no Espírito Santo. Segundo, incredulidade, a pessoa não acredita, e os crentes não acreditam. Não, mas eu sou um pecador. Não, eu não mereço. Nada do que nós fazemos é por merecimento, é por graça. Graça é favor imerecido. Então você precisa crer que é para você. Então eu quero que você saia daqui hoje pensando assim: eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu vou ser batizado no Espírito Santo. Se não for hoje, pode ser lá na sua casa, de noite. Eu tenho irmãos que a mulher me ligou, falou: pastor do céu, o senhor não sabe o que aconteceu, incorporou no meu marido. Foi o que aconteceu? Não sei, é uma entidade aqui, eu vou colocar no Viva Voz para o senhor ouvir. Põe lá, corre, bala, suricandas, de madrugada. O camarada sonhando, orando, o Espírito Santo falou: ô irmã, você não conhece o Espírito Santo? Eu falei: já estava expulsando, pastor. Eu estou aqui repreendendo. Era o Espírito Santo na vida do marido. E a mulher dizia: não pode ser, pastor, ele é carnalzão demais. Se o Espírito Santo fosse descer nele, não descia, descia em mim. Eu sou santa da casa. Que coração peludo nós temos, né, gente? Então, ó, tipos de línguas. De edificação, intercessão, interpretação. Línguas para interpretação, como que é? Culto normal, eu já presenciei isso. Aí levanta alguém no meio da igreja: corre, balabassuri, candalabassur, cheira, manaiaxa. Escandaliza a igreja, a gente leva um susto. A gente fala: o que está acontecendo? Por isso que Paulo fala: se não houver quem interprete, é melhor você ficar quietinho no seu lugar. O Espírito é sujeito ao profeta. Aí a outra pessoa vai e interpreta. Deus já me usou para interpretar línguas. Eu já tive essa experiência. É engraçado, vem a inspiração, é algo natural, não é fabricado, é algo que acontece. Olha, o que está acontecendo, o que Deus falou foi isso, isso, isso. Eu tinha um amigo, e eu achava ele muito carnalzão, e ele era metido a ser profeta, mas ele tinha o chamado, ele tinha o dom. Aí um dia a gente estava orando na casa dele, Deus falou assim, ele falou, né? Deus está mandando orar por Israel, porque vai acontecer uma guerra lá. Eu falei: amém, glória a Deus, aleluia. Aí nós fomos na casa de uma profeta, que era profeta de verdade, porque tem gente que é profetagem, visagem e revelagem. Essa é a profeta de verdade. O irmão orou em línguas, sabe o que ela falou? Deus está falando através da boca do irmão, que tem que orar por Israel, porque vai ter uma guerra lá. Falou: Deus me perdoa, eu sou muito incrédulo, sou carnalzão demais. Então, línguas para interpretação. Sinal aos incrédulos foi aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles falavam na língua daquela nação e falavam mistérios, não é? Eles se entendiam na língua deles. E línguas para adoração, a gente encontra também 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então quando você corre balabassuri, candalabassur, remananá, rerere, orobo, xere, candalabarra, você está cantando no espírito. Então preste atenção. Deus vai revolucionar a sua vida em todos os sentidos. Quando você entender que a sua prioridade é ser cheio de Deus. Deus quer que você seja cheio do seu poder. Deus quer te usar como um discípulo. E outra coisa, quando você está cheio de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser abençoado ao entrar, abençoado ao sair, aonde você colocar a planta dos seus pés, como a Laine falou essa semana. Deus te deu ali como possessão. Você vai entender que abençoado é filho de Deus, é filha de Deus. Você não vai ser pessimista, negativo. Você não vai ser derrotista. Você vai ser uma pessoa que acredita no propósito de Deus. Porque quando você anda
Não são. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai aplanar os teus caminhos, Deus vai endireitar as tuas veredas, Deus vai te honrar, Deus vai cuidar dos teus inimigos, Deus vai te curar, Deus vai te sarar, Deus vai te libertar, Deus vai fazer uma obra linda na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os olhos. Pai, neste momento eu oro por estas pessoas e ministro para que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo. Flua, Espírito Santo, flua neste lugar. Toma pessoas aqui, enche, Senhor, estas pessoas. E eu quero que você, sem timidez, comece a orar agora no Espírito Santo. Não é para você falar glória, 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 nem aleluia, aleluia. É para você abrir a boca e orar. Corre, que calaba, shuri, anda, lanasse, ralabaço. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. Pode orar mais alto. Ouvi uma voz como que rios de águas vivas, fluindo do seu interior. Corre, calabaço, orianda, lanaiaça. Oh, reque, calabaçuri, alabaço, cheque, camanassa. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Faz a tua obra neste lugar, Senhor. Corre, que calabaçu, cheque, calamana, rachá. Oh, requei calamanassuri, anda lanaiachá. Ora com autoridade. Coloca esse leão para fora. Deixa esse leão rugir. Oh, requei calabassuri, anda lanassa. Oh, requei calabaça. Deixa a câmera só no altar, tá? Não precisa me acompanhar, não. Corre, que calabaçu, requei calabaça, xalabaçu. Enche, Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo. Mais, recebe mais. Oh, requei calabaçu, che calabanaiachá. Correquei calabaço, requei calabasta. Começa a orar comigo. Correquei calabaço. Deixa ele te encher. Não para, é o Espírito Santo. Correquei calabaço, recandalaba. Não para, é o Espírito Santo. Mais, Senhor, mais, Senhor. Toca, Jesus, mais. Toca, enche, Senhor, mais. Oh, requei calabaçu, requei calamanassa. Não para. Toca, Jesus, toca, encha. Toca, Jesus. Só em línguas. Correquei calabaçu, requei calabaçu. Mais alto. Alto, não para, continua. Ser cheia. Correquei calabaçu, requei calabaçu, não para. Oh, recanta balasere, recanta balasere. Oh, requei calabaçuri, anda labaste. Não para. Ser cheia. Oh, requei calabaçu, ela, oh, Espírito Santo,
Se cheio. Só em língua. Canta lá da macita, lá da maciça, lá da maciça, lá da maciça, lá da barra. Canta lá da maciça, lá da maciça, lá da bacanta, lá da maciça, lá da maciça, lá da maciça, lá da massagem, lá da maciça, lá da massagem, lá da Mais. Mais. Encha. Encha. Canta lá, bachurianda lá. Ei, xurianda lá, bachurianda lá, bachurianda. Ai, xurianda lá, bachurianda. Tererê, bachuricanda. Mais. Encha, Senhor. Encha, Jesus. Encha, Jesus. Encha, Jesus. Encha. Canta lá, xurianda. Canta lá, bachurianda. Oh, canta lá, xurianda lá, bachurianda. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Se cheio. O Espírito Santo. A variedade, Senhor, de línguas para ele. A variedade, Senhor. Mais, Senhor. Encha, Senhor. Oh, requei calabastari andalanaias. Ser cheio do Espírito Santo. Que lindo! Aleluia! Corre para shurikanda lanaya está. Surakanda laba serika talamoso yandala yusheria denayala kaya kunderu como xereke torokorobo. Oh, rede candalabaçu. Oh, ser cheia de
Santo. Que lindo ser cheia do Espírito Santo. Ser cheia. Oh, requei calabassuri anda labassosho. Abre sua boca, deixa ele te encher. Corre que calabasto recanda lanaste. Oh, requei calabaste. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Oh, recalabaço, cheire, anda lá na sala. Oh, requei calabaço. Oh, requei calamanahassa. Espírito Santo de Deus. Não ora nada, só eu oro. Espírito Santo de Deus. Ela tem sede no coração dela da tua presença. Mas estes espíritos malignos não têm poder de continuar agindo na vida dela. Vocês estão derrotados. Estão perdidos, estão vencidos, aniquilados, despojados, destronados. Em nome de Jesus. Chega de dor. Chega de sofrimento. Chega de revolta. Te prepara para um encontro especial com o Senhor. Eu desfaço todo o trabalho feito contra esta mulher, de macumbaria, feitiçaria e bruxaria. Demônio, você perdeu. Ela é de Jesus. Você perdeu. Te manifesta. Vamos, não se esconda. Não se esconda. Te manifesta. Derrotado agora. Mão para trás. Traz ela aqui, demônio. Traz ela aqui. Traz ela aqui. Traz aqui. Traz ela em nome de Jesus. Senhor, que os teus anjos tragam ela aqui agora. Agora, em nome de Jesus. Ajoelha. Ajoelha. Tira o óculos dela, por favor. Você não queria, mas Deus tem algo preparado para ela. Você perdeu. Agora você pode entrar aqui, tá? Que eu quero que o pessoal acompanhe isso. Você perdeu. Deixa eu te falar algo, ô demônio do inferno. Nós reivindicamos a filha dela para Jesus. E a Bíblia diz: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Você perdeu. Deus tem um plano lindo para a vida dessa moça. Como é o nome da menina? Deus tem um propósito lindo para a vida dela. E você perdeu. Você não tem mais poder de agir na mente dessa moça. Você não tem mais poder de trazer depressão. Você não tem mais poder de trazer desejo de morte. Porque ela vai viver um milagre lindo de Deus na vida dela. Porque a Bíblia diz assim: que a boa obra que Ele começou é fiel para completar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você espírito que está trancando os caminhos dela. Você que está trancando. Você perdeu. Ela é de Jesus. Ela vai ser feliz. Ela vai prosperar. E ela vai viver tudo que até hoje não viveu. Te prepara para ir embora. Para o abismo, para o inferno, para onde o Senhor determinar. Em nome de Jesus, os 7 demônios que estão aí, eu te repreendo e ordeno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, sai dela, sai dela, sai dela. Estenda as mãos para cá e diga assim, estenda as mãos para ela e diga: Senhor, Tu tens uma obra linda para a vida dessa moça. Nós profetizamos
que a boa obra que o Senhor começou, Tu és fiel para completar. Enche ela com a Tua unção, com a Tua presença. Renova, Senhor, e firma ela nos Teus caminhos. O inimigo tentou tirar ela da igreja e de impedi-la de vir para o culto hoje, mas o Senhor trouxe. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Deixa eu orar por você também. Feche os teus olhos. Enche o Espírito Santo. Encha. Tira dele o vício, Senhor. Tira dele o vício. Eu profetizo, Senhor, um milagre para a vida deles. Em nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Uma vez, não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Pai, eu quero orar por estas pessoas. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, numa unção especial, repouse sobre cada um deles, libertando, curando, sarando, reconciliando, cumprindo o Teu propósito. Salva, Senhor. Ouve agora o pedido desta pessoa. Ouve agora, Senhor, o clamor desta pessoa. Nós oramos e intercedemos por ela. Oh, requei calabaço. Atende, Senhor, o pedido da sua filha. Encontra ela hoje, Senhor. Visita ela, Senhor. Oh, requei calabaço. Que a tua unção, Senhor, seja sobre ela. Encha, encha. Corre que calabaçuri anda lá na sala. Corre que calabasto. Oh, requei calabasturi anda lá. Deixa ele te encher. Ora no Espírito Santo. Corre que calabasturi anda lá naias. Oh, requei calabasto. Ora, corre que Ele está sobre você. Ele está te enchendo. Oh, requei calabasturianda lanaias. Oh, requei, não para. Corre que calabasto, recalabasto. É só orar comigo. Corre que calabasto. Oh, requei calamanaias. Não para, é o Espírito Santo. Corre, Ele já está sobre você. Ele já veio.
Em nome de Jesus, toda língua presa, solta agora, Senhor. Solta agora. Solta agora. Espírito maligno, você não tem lugar na vida dela. Você é um derrotado. Você que atormenta, você que perturba. Você não pode continuar aí. Eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando em nome de Jesus. Sai! Sai dela. Encha, Espírito Santo. Encha, Espírito Santo. Encha, encha, encha. Aleluia. Cante. Aleluia. Só a igreja. Só a igreja. Aleluia. Aleluia. Pode melhorar, mais forte. Aleluia. Flua neste lugar, ó Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Enche, Espírito Santo. Corre que calabasurianda. Vocês viram como é interessante? Às vezes, você começou a orar como eu, mas o Espírito Santo tinha uma língua muito mais bonita. E você começou a orar de acordo com a língua que o Espírito Santo deu para vocês. Então, ore muito em casa. Ore. Ore muito lá no seu altar de oração, no seu canto. Ora no carro, ora na rua. Todo o tempo que você tiver para orar, ore. Se encha do Espírito Santo de Deus. E depois vocês vão me contar. Porque Deus vai começar a usar você. Deus vai começar a fazer uma obra linda em você e depois através de você. Vamos sentar só um instante. Antes de ir embora, vamos entregar nossa oferta ao Senhor. O Senhor merece a tua oferta. Diga sempre. Que você possa ter um coração grato a Deus. E que você possa reconhecer tudo o que Ele tem feito por você. Pode vir aqui, irmã, aqui na frente. Que você possa fazer o seu Pix, ele já está em tela. Se você quiser um envelope, é só pedir. Se você quiser a maquininha, nós vamos levar até você. Que a tua prosperidade possa acontecer em 2026. Que você possa romper em nome de Jesus. E que você possa ter um testemunho poderoso para compartilhar com o Senhor. Porque grandes coisas Ele fará. Eu fiz um jejum de 3 dias e 3 noites essa semana de novo. Eu tenho feito semana sim e semana não.
E eu quero te falar uma coisa, eu tenho colocado o nome de vocês nesta oração. E eu creio que Deus está fazendo, já começou a fazer coisas tremendas por você. Diga, eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor, vamos entregar para o Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Fica de pé. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Pai, eu oro por cada dizimista e ofertante que cuida da tua casa. Quero orar por aqueles que contribuíram, por aqueles que não puderam. E eu creio que este ano será um ano de muita prosperidade na vida dos seus filhos. E aqueles que não são dizimistas serão, porque será impossível não reconhecer e não agradecer os teus feitos, as tuas obras, o teu favor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo, desamarra tudo aquilo que está atado, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está retido, tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está atravancado. Em nome de Jesus, libera, Senhor, este processo da justiça. Dê sentença favorável aos teus filhos. Cuida desta demanda. Senhor, faz o que precisa ser feito e que a tua justiça se estabeleça. Deus, eu peço também em nome de Jesus, para que o Senhor abra esta porta que precisa ser aberta. Ouve, Senhor, este pedido que esta pessoa está fazendo. Ela tem colocado diante de ti. Em nome de Jesus. Libera, Pai, o que precisa ser liberado. Faz o que precisa ser feito. Cumpra, Senhor, o teu querer na vida dos teus filhos. Que hoje seja uma noite de liberação deste altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito neste lugar e na vida destes irmãos. Em nome de Jesus. Abençoe cada trabalhador comum, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de vida. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Amém. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã, pelo menos 5 pessoas, tá bom?